Você fica doido com nós. Quero beber o mel de sua boca, como se fosse uma abelha rainha. Quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra tocar as notas do teu pensamento. Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonado, esse amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Prospera Rio Verde, sempre uma alegria fazer esse bate-papo aqui, que esse aqui não é um programa de TV, esse aqui é um bate-papo onde a gente fala entre amigos, e quando o entrevistado não é amigo, depois do programa se torna amigo, então realmente é um bate-papo entre amigos, sempre com música muito boa, de Rafa e Gabriel, não é porque hoje é dia dos namorados não, mas os meninos estão apaixonados demais. Muito boa noite, Rafa e Gabriel. Boa noite, Juliezer. Boa noite, Juliezer. Gabriel. Boa noite, Rafa. Boa noite, Adeus, Fernanda. Bem-vindos ao Prospera. Com a voz rachando, mas vai dar certo, né? Vai dar certo. Feliz Dia dos Namorados para vocês de casa e seja bem-vindo a mais um Prospera. É isso. Você falando da moda, não comentei, né? Rapaz, hoje tem que ser bem a caráter, né? Vamos tentar fazer uns trem bem pra cima aí. Pô, romântico. É isso, gente. Outra coisa, Rafael, se a sua voz não tá boa, você cantando desse tanto, meu Deus do céu, fiquei Bondade até com sua. medo agora quando sua voz estiver boa. Bondade aí. Obrigado pelo elogio aí. Né, Gente, Gabriel? Com certeza. Mas é isso, gente. Rafa e Gabriel realmente têm evoluído muito, viu, Rafa? A gente estava falando aqui antes de vocês passar para nós no bate-papo. E vocês sabem que eu gosto de entregar, é ao vivo mesmo, porque eu já gosto de falar. E a gente fica muito feliz de ver a evolução que vocês têm passado. Fico muito feliz de estar forçando vocês cada vez mais isso, mas Obrigado. Com muito carinho e eu tenho certeza que Rafa e Gabriel, o Brasil inteiro daqui uns dias está ouvindo lá no Spotify, viu, gente? Amém. Vai lá e Já procura tá lá. Rafa e Gabriel no Spotify, que tem música desses meninos lá. Justamente, já vai lá e já vai nas playlists, né? Dá essa moral pra gente aí. Já vai no Instagram também, segue a gente lá. Rafa e Gabriel, oficial. Senta o dedo no like, né? Como Senta diz o a dedo. galera aí. Rapaz, quando começou esse programa, esses meninos eram tímidos, a Deus. Agora também já vai aliado vai lá, também, né? segue no Instagram, rapaz do céu. Gente, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Prospera mais uma vez. Hoje, Dia dos Namorados. Vocês já viram a pegada da abertura do programa, que realmente é um dia mais apaixonado, é um dia da gente falar de prosperidade, mas prosperidade não só no casamento, mas em qualquer relacionamento. E para isso a gente trouxe um casal aqui, que eu tenho muito orgulho de poder chamá-los de amigos, o Adelso e a Fernanda, que está à frente de muitas jornadas, inclusive na igreja, falando, palestrando, ajudando os casais. E o Adelso tem essa jornada, a Fernanda, acho que além de ter essa jornada de trabalho com o Adelso, tem essa vivência, que a gente que hoje acaba fazendo esse trabalho na internet, Adelso, a gente acaba se expondo muito, né? Então, muita gente já conhece muito o casal Adelso e Fernanda, fazendo live juntos, de manhã, contando história. E eu acho que não podia ter casal melhor para a gente contar, falar um pouquinho de prosperidade no casamento, no relacionamento, do que essa dupla dinâmica aqui. Adelso e Fernanda, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Prospera. Uau, que alegria. Agora eu entendi porque o Juliés me deixou tanto tempo na geladeira, era pro dia 12 de junho, então, rapaz, que maravilha. Foi planejado, né? Eu tive a graça de estar aqui, acho que foi o segundo do programa, né? Prospera Rio Verde. E eu estou ansioso para estar aqui. E não podia ser uma data melhor, dia 12 de junho.
está acompanhado de uma pessoa tão especial. Eu não estou falando do âncora do programa, estou falando da Fernanda. Nessa data muito emblemática para nós, poder estar aqui no programa falando um pouco sobre esse tema tão pertinente e que você talvez só está aí por causa do Juliese e da dupla ali, mas vocês vão, talvez a gente falar algumas coisas aqui pertinentes e que pode ser que vai te ajudar muito aí falando de família. É a nossa base, a nossa estrutura. Prazer estar aqui, Juliese. Muito obrigado, boa noite aos meninos aí da música, que é legal ver esse pessoal crescendo, como você disse agora há pouco, né? Seja bem-vindo ao Prospera, meu bem. Estou muito feliz de ter ele aqui comigo. Obrigada, né? Boa noite a todos, boa noite, Juliese. Obrigado pelo convite, né? E principalmente pela data memorável aí da gente estar presente. E boa noite os meninos, né? Cantaram muito bem, o Rafa preocupado ali e tudo, mas tá indo de vento em popa. Gratidão aí, gratidão ao meu esposo também, para a gente viver tudo isso juntos, né? Uau. Estarmos juntos aí nas nossas missões. Amém. Estarmos acompanhados um do outro aí é a melhor parte que a gente tem, né? E o melhor que está com ela no programa é poder ir embora daqui com ela. E levar ela comigo. Gente, isso é muito legal. Vocês estão vendo esse tom amistoso aqui, a gente rindo, mas é porque realmente a gente tem essa amizade. Esses dias, em um lugar que eu te encontrei, alguém falou assim, cara, mas você topa a Deus direto assim? Aí eu cocei a cabeça e falei, cara, direto. Mas às vezes não é a proximidade do dia a dia. É o tempo, né? Mas apesar da correria, a gente tem uma conexão, uma amizade realmente muito verdadeira. E eu fico muito feliz de recebê-los aqui. Em outros momentos, deixa eu confidencializar para vocês. Até inclusive a minha esposa, Márcia, quero mandar um beijo, feliz Dia dos Namorados para minha digníssima esposa. Era para estar aqui, mas hoje ela tinha compromisso. Alguém tem que trabalhar, né, Juliese? Eu sempre falo isso, né? E aí, tem o Gabrielzinho também, para ela acabar nos dando apoio, ela não pôde estar aqui. Mas eu estava escutando a Fernanda falar e lembrando, em outros momentos, esse bate-papo seria só eu e você, mas agora mudou, porque a Márcia também não está deixando eu falar mais nas palestras, e a Fernanda agora ficou psicóloga agora também, né? Aí... Eu estou sendo acompanhado por uma psicóloga. Aí sim. Das boas. Mas que bom, é muito bom recebê-los, falar de um tema, como a Adelso costuma falar, uma frase simbólica dele que é muito pertinente, porque apesar da gente ter tantos casais e quando a gente fala de relacionamentos faz parte da vida das pessoas, as pessoas criticam, mas mesmo ela quando larga de um relacionamento, ela quer logo arrumar uma outra pessoa. Então, eu acho que isso é uma forma de ajudar muita gente que pode estar em casa assistindo agora, que, no mínimo, a gente vai trazer reflexões. Eu costumo falar isso, para que as pessoas reflitam como que está lidando com o seu relacionamento, como que você está alimentando isso. Eu gosto muito de falar disso porque uma das coisas que mais faz qualquer pessoa crescer é a capacidade de aprender com seus próprios erros. E quando as pessoas veem eu falando, eu acho que isso deve acontecer, não, mas com a Adelso, mas a Fernanda não, porque eles não erram. Mas as pessoas colocam a gente num pedestal como se não existisse erro da nossa parte. Eu escutei isso há poucos dias de um casal de amigos, nossa, mas o Juliese, mas a Márcia, gente, é ser humano? Talvez se for 2 robôs vai ser perfeito. Mas se for 2 seres humanos, vai existir erro. Vai existir conflito. É um relacionamento. Eu tenho 17 anos com a Márcia entre casamento e namoro. O Adelso também tem um pouco menos tempo, vocês é mais novo, né? Verdade. Mas a grande pergunta, que eu quero até passar a bola já para o Adelso, mas a Fernanda está existindo evolução nesse período? O Adelso que a Fernanda casou, de quantos dias atrás? Alguns dias, né, atrás. É o mesmo Adelso que a Fernanda casou? Ou evoluiu? Eu acho que é essa reflexão que a gente pode começar o bate-papo, que é bem legal. Exatamente. Bom, falar de pessoas, falar de gente, não existe fórmula pronta. Não tem como você falar coisas simples de algo que seja complexo. O Juliese falou agora há pouco sobre essa questão de ser exemplo, e fez uma graça, muito sem graça, de como a Fernanda não erra, né? É algo que eu tenho falado para os casais, não aceita, claro, o Juliese está aqui com a liberdade que temos, está brincando, mas não aceita essa ideia de que você é o modelo, porque nós não queremos ser modelo para ninguém. Todo o esforço que nós temos para viver é algo prático. Me incomoda essa questão das pessoas pensarem, você estuda para pregar, você estuda para falar. Não, não, meus queridos, a gente estuda para viver melhor. Tudo o que eu invisto em mim é para mim ser um esposo mais à altura da melhor esposa do mundo que eu tenho, para ser os pais dos melhores filhos que eu tenho. Então, o que eu prego tem que ser reflexo daquilo que eu vivo.
E o que eu vivo tem que ser reflexo daquilo que eu prego. Nós estamos cheios de pessoas que falam muito bem, mas que vivem muito mal. Eu tenho dito, Juliette, se eu tiver que falhar, tem que ser aqui na frente da televisão. Se eu tiver que errar, tem que ser com o microfone, com a plateia ali. Mas eu não posso errar lá em casa com a minha esposa, com os meus filhos, porque ali é a minha base. E não podemos comprometer a base, tá? E quando você faz a pergunta, no sentido de que o Adelso é o mesmo, é impossível, meu querido. Né? Eu sei que ele sabe da resposta, ele está provocando a gente, porque sabe que é fácil me provocar, mas é impossível. Nós tivemos uma graça de fazer uma viagem agora recente, nós não voltamos mais os mesmos. Então, imagina, eu que namorei com esse menino 2 anos, 7 meses, 20 dias, 4 horas e meia até o dia do casamento. No último dia 20 de maio, nós completamos 23 anos que estamos nos casando. Como vamos ser os mesmos? Eu nem quero voltar para casa um mês depois dessa entrevista aqui, dessa energia positiva, que eu estou nesse caldeirão aqui de emoções. Eu não quero voltar um mês para casa. As pessoas têm um ditado, pau que nasce torto, morre torto. Ô, meu querido, você não é pau não, você é gente. Gente cresce, evolui, converte. A metanoia, a mindset, a mudança, a evolução, a crescimento. Mas se está muito fixo na sua cabeça que pau que nasce torto, morre torto, lembra que o maior homem que pisou daqui é Jesus Cristo, é o próprio Deus, a profissão dele era? Carpinteiro. Trabalha com madeira, então deixa você trabalhar por Jesus, que você vai ver que Uau. a transformação acontece, né? Desculpa, amor, não posso empolgar, não deixa a Fernanda falar. Que é isso? Gente, eu acho que a gente só não evolui também quando a gente não quer, né? Porque todos os dias a gente é proposto a mudanças. Todos nós mudamos todos os dias. Então, você não é a mesma pessoa de ontem, imagina de alguns anos atrás. E esse crescimento continua paulatino, assim, vai caminhando. Tudo que você faz, você se transforma em outra pessoa. Como a Adelso disse, uma viagem te muda a sua cabeça, né? A sua vivência entre famílias, quando você está só eu e ele, era uma pessoa. Quando os filhos vieram, nos tornamos outras pessoas. Então, só não muda quem não quer, não tem jeito, né? E para a mudança, gente, depende de cada um de nós. Eu não posso mudar o Adelso. Eu posso mudar só eu mesma, né? E assim mesmo ainda é muito difícil, né? A gente mudar a gente mesmo. Então, assim, se a minha mudança já é difícil, imagina eu sempre querer mudar o outro. E eu vejo na maioria dos casamentos é isso. A disputa é para mim poder mudar o outro. Mas eu não me coloco, às vezes, no lugar do outro para entender por que ele é assim. Então, se eu começo a entender o outro a partir do ponto de vista dele, eu começo a entender por que ele age assim. Então, a gente pode trabalhar de forma para construir um matrimônio melhor. Então, o matrimônio ele é moldável, só que não adianta só eu querer exigir, eu tenho que oferecer. E, na maioria das vezes, a gente só quer exigir e esquece de oferecer primeiro. Né? E dentro desse caminho de evolução e crescimento, nós não podemos esquecer também que há uma mudança constante, mas nós somos os mesmos. Não é antagônico, mas nós somos a nossa essência. Nós não podemos esquecer de onde viemos, nós não podemos esquecer nossas raízes. Por exemplo, eu costumo dizer que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. E isso não me diminui, isso me identifica. Então, na verdade, é um processo de crescimento, evolução, mas nós não podemos esquecer das nossas raízes, de onde nós viemos, quem nós somos na essência. Né? Eu acho que esse é o ideal. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana para as pessoas entenderem. Alguns dias atrás, eu falei isso com um casal de amigos, a gente conversando, e ele falou, nossa, Juliette, vou sair daqui de cabeça saindo fumaça. Profissionalmente, a gente tem uma tendência a evoluir muito, mesmo que na marra. Por que mesmo que na marra? É simples. Se você pegasse há 10 anos atrás, a humanidade não tinha o WhatsApp. Parece que a gente tem um sentimento hoje que ninguém sobreviveu nesse planeta sem o WhatsApp. Né? O tanto que a gente usa para trabalho, para interações de família. Você tem uma pessoa do outro lado do mundo, você faz uma ligação de vídeo e fala olhando para ela, você põe ela para cantar parabéns no aniversário junto com ela é do outro lado do mundo. Então, a própria tecnologia fez as profissões evoluir muito, as pessoas têm buscado muito conhecimento, evoluir no que faz, e aí as pessoas esquecem de evoluir no casamento, no relacionamento. Mas ela não, a Adel já deve ter escutado isso algumas vezes, porque ele trabalha com isso, mas ela não muda, o que eu vou fazer? Então, eu acho que esses exemplos que vocês têm dado, e uma das coisas que eu acho mais legal dele, gente, eu fico dando esse testemunho aqui, porque realmente a gente tem essa proximidade, além dessa ligação, essa coisa de estamos nos casando, de que está sendo construído. Isso eu acho que ajuda vocês e qualquer pessoa que tem em casa a pensar que acomodou, a coisa tem uma tendência a dar problema, né, Deus? Exatamente. Né, Fernando?
É isso porque, na verdade, quando você para analisar, e eu já fiz essa pergunta em live, em programas, em palestras, as pessoas questionam, e eu levo as pessoas a refletirem, como o Juliés disse no início do programa, sobre isso. Quando eu avalio de que se eu tivesse casado 23 anos atrás com a Fernanda, e ela com essa cabeça, ela não me toleraria. É isso, viu? E eu duvido que a Márcia aguentaria o Juliezer. Né? E vocês entendem o que eu estou dizendo? Vou repetir de novo com calma para vocês, porque as pessoas falam que eu falo muito rápido, né? E às vezes as pessoas não acompanham. Então, não está adiantado, não. Eu estou pausando aqui para... Mas o que acontece? Tem 23 anos que eu estou casando com a Fernanda. Se eu tivesse casado com ela há 23 anos atrás, e ela com a cabeça que ela tem hoje, ela não me toleraria. Então, é por isso que a gente vai vendo hoje, por exemplo, os casais, eles querem primeiro resolver a vida profissional, eles querem ter a casa, o carro, quer construir tudo para depois casar. Aí quando casa, já está com tudo formado, ele não tem saco para aguentar ninguém. Por isso que fica esse troca-troca todo aí. E aqui não estou fazendo nenhuma questão de preconceito, é uma constatação. Mas você pega a Márcia e o Juliés, olha o que eles vêm construindo nesses 17 anos que estão juntos. Olha o que nós dois construímos esses 23 anos, casamos com a cara, a coragem e o coração. E olha que é uma aventura maravilhosa. Nós não tínhamos uma vida ruim quando a gente não tinha carro, quando nós não tínhamos casa. Uau. A alegria era nós estarmos juntos. E isso preserva, isso continua. Claro, a gente tem muito mais motivo hoje para estar bem. Nossos filhos, o que é construído, uma história que nós temos juntos. Mas isso é construído paulatinamente, como a Fernanda disse agora há pouco. Eu acho que isso é muito legal. Inclusive, vocês fizeram uma viagem bem legal, né? Sim. Quero desafiar vocês da gente falar um pouquinho sobre essa experiência. Claro. Se tiver fotos aí no próximo bloco, a gente pode até mostrar as fotos. Acho que é bem legal. Mas eu acho muito bacana falar disso e trazer esse bate-papo no dia de hoje, porque os dias dos namorados é um dia simbólico, né? E aí é dia do cara viver o que ele não vive 364 dias. Mas hoje ele vive. Mas será que isso é legal? Eu estou fazendo essa indagação aqui, gente, porque eu já me fiz ela. Eu falei, pera, mas não está legal isso. Eu vou mandar flores para minha esposa hoje, aí pode ser que se ela tiver alguma mágoa vai passar. Só que aí, amanhã a gente volta a brigar de novo. E é isso, é essa vida que eu quero para mim. E quando a gente fala de uma construção em relacionamento, não. A gente está falando de algo para hoje, só tem um dia que pode ser melhor do que hoje. Amanhã. Amanhã vai ser melhor. Às vezes depois da manhã ainda vai ser melhor ainda. Quando você começa a ter essa mentalidade positiva, eu acho que é uma tendência, não só no casamento, mas na vida as coisas darem certo, né, Fernanda? Né, Deus? Sim. E também eu quero aproveitar aqui, por causa das mulheres, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, não, o negócio de dar presente hoje, namorado é todo dia. Ó, cuidado que você desculpa para quem não quer dar presente no dia dos namorados, tá? Boa! já quero entregar aqui logo, né? Mas, gente, algo que eu sempre trabalhei mais a Nanda, e isso é muito forte para nós, e hoje, como o Juliés disse, nós temos uma vida exposta. Até as nossas viagens que a gente fazia calado, hoje, de certa forma, o próprio pessoal que cuida das nossas redes sociais, fala o tanto que é importante. Eu estou com o pessoal aí nos ajudando aqui, a gente precisa disso. É até uma forma de testemunhar. As coisas ruins estão escancaradas nas redes sociais. Por que as coisas boas não podem ser escancaradas? Mas quando é que isso compromete? Quando eu começo a fazer só por causa das redes sociais. Isso é problema. Então, nós, por exemplo, nós viemos para o programa hoje falar de família. Nós não temos nada, eu não sei nem a linha que o Juliés ia pegar. Os meus filhos eram para estar participando conosco, por questão de agenda deles não vieram, mas nós também não combinamos. Muitas pessoas que estão nos assistindo aqui na televisão já nos viram em live, onde eu viro o celular para o Samuel lá, e ele vai dar uma resposta e ele fala o que vem na teia. Uau. E ele é bem cômico, às vezes ele fala, tem, vai fritar para mim depois, mas eu vou falar. E depois não tem reunião, pode depois para censurar, não. Então, assim, eu amo essa questão de ser autêntico, né? De verdade. Sim. Então, assim, gente, nós temos que parar com essa mania de preocupar com o que os outros pensam de nós. O Juliés disse algo em off aqui, e eu vou dizer aqui nas câmeras, eu sou muito pior do que o que vocês pensam. É para essa ideia de não achar que a gente é modelo para os outros. O que eu acho ideal é importante cada um ir cuidar da própria vida. Uau. Quando eu não dou conta de cuidar da minha vida, eu fico me metendo na vida dos outros. Quando você vê alguém falando demais dos outros, é porque não está sendo capaz de cuidar da própria vida. Quando você vê alguém dando certo na vida, evoluindo, crescendo, prosperando, ele não tem tempo para se meter e falar da vida dos outros. Eu trabalho cuidando de gente, eu não me meto na vida dos outros, nem das pessoas que estão me assistindo aqui, que passam por processo comigo, mas a Fernanda sabe o quanto eu sou isento disso. Eu faço terapia muito, hoje 70% dos meus atendimentos tem em volta de relacionamento, ou é pais e filhos, ou é relacionamento marido e mulher. Eu atendo às vezes a mulher a manhã inteira, quando é à tarde é o homem que vem, tem que vir com um trator empurrando ele, porque não quer vir, ele pensa, ela fez a minha caveira.
É com menos de 10 minutos de conversa ele percebe que tudo que ela falou ficou com ela. Eu não levo recado, isso é maravilhoso. Eu tive a graça, e certamente vão estar me assistindo pela audiência que o programa tem, em outra cidade aqui, fora de Rio Verde, onde eu atendi 11 pessoas, continuo, está finalizando o processo agora, 11 pessoas da mesma família. Uma das pessoas lá, que já finalizou o processo, veio falar, Deus, como que você consegue lidar com tanta gente da mesma família sem levar? A gente conversa entre a gente, e você é estritamente profissional, mas é óbvio, meu querido, o problema não é meu, a vida não é minha, para que ficar se metendo na vida dos outros? Isso é muito legal. É muito leve. Você sabe que você falou uma coisa aí de redes sociais, a gente acaba expondo muita vida, eu também posto muita coisa da minha família, de dicas de prosperidade, você também acaba fazendo muito isso. E tem uma brincadeira, eu vou até falar dela antes de chamar o intervalo que está na hora, que eu acho muito legal, que eu vi alguns artistas fazendo, que é assim, ó, ele vai gravar uma manhã, uma reflexão do dia, aí põe uma musiquinha de fundo, aí propositalmente antes de começar ele dá um grito assim, ó, cala a boca todo mundo, que eu vou fazer a reflexão do dia. Aí ele vem bem sereno, aí com aquela vozinha tranquila, aí ele vai falar uma frase bonita, e isso acontece muito na internet, né, Deus? Fora das câmeras eu maltrato, eu xingo, eu não sou quem eu sou, mas aqui na frente das câmeras, eu acho que ninguém dura um bom tempo com isso, e mais que isso, que eu acho que é uma coisa legal de falar, ninguém tem prosperidade verdadeira sendo assim. Eu acho que essa é uma dica bem legal. Bora chamar o intervalo? Bora, Não é né? fácil não, né? Mas vamos chamar, senão como é que nós vamos ter Vamos problema, embora, né? vamos chamar o intervalo, mas vamos de música boa com Rafa e Gabriel, a gente já está de volta. Só lembranças ficaram em mim, só lembranças, o que teve fim, só lembranças ficaram em mim, só lembranças, o que teve fim. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Por isso, a Inovari Clínica Odontológica é a melhor opção. Profissionais preparados com o objetivo de restaurar sua saúde e autoestima. Aqui você encontra todos os serviços: restaurações, clareamento, cirurgias, implantes, prótese, aparelho ortodôntico. Inovari Clínica Odontológica, 99960-3548. Rua Afonso Ferreira, número 54, Centro. Serviço de manutenção para o seu veículo é aqui na Rally Centro Automotivo. Aqui você encontra mão de obra especializada em troca de óleo, troca de câmbio automático, freios e muito mais. Na Rally, seus serviços são realizados com profissionais qualificados e experientes para cuidar preventivamente do seu veículo. Fone 2142-7623. Rally Centro Automotivo, Rua Tiradentes, Vila Maria. Venha nos fazer uma visita. Arraiá de ofertas é no Nobre Supermercado. Hambúrguer Friboi Carne Bove 56 gramas, 99 centavos. Bolachas Wafer Liane 90 gramas, 1,99. Melancia 1,99 o quilo. Banana prata 3,75 o quilo. Limão Tahiti 1,99 o quilo. Molho de tomate Val 300 gramas, 1,99. Bebida Campari 900 ml, 49,99. Nobre Supermercado, Padaria e Confeitaria. Rua 20, Bairro Popular. É impossível esquecer quando se ama assim, desse jeito. Você pra sempre vai ficar guardada no meu peito. O meu coração te chama quase toda hora. E às vezes chora, e às vezes chora. Não importa o tempo que passar, eternamente vou te chamar de amor. Não importa o tempo que passar, eternamente vou te chamar de amor.
Estamos de volta no Prospera Rio Verde. Ó, meu bate-papo fica intenso aqui, gente. Quase que eu perdo a câmera lá para voltar pro bate-papo. Mas eu estava falando no último bloco, Fernanda, acabou que a gente emendou o assunto e chamou um intervalo. Mas eu citei essa questão do Dia dos Namorados, né? Que se dá presente só no Dia dos Namorados. Eu acho que mais que o presente é essa questão de atenção mesmo, de se doar. E olha que quando eu estou falando isso, eu acho que a Fernanda concorda, mas não é nem só do homem para a mulher, eu acho que é vice-versa hoje, porque ambos trabalham nessa correria. E o quanto isso faz diferença, né, Fernanda, para o casal? Eu falaria, né, nem questão do presente, mas da presença, né? Uau, é isso. A presença da outra pessoa, porque às vezes a gente acha que só em datas comemorativas a gente tem que estar presente ali, né? Mas principalmente falando pelo lado emotivo da mulher, porque a mulher, ela, por ser mais emotiva, ela gosta de ser conquistada todos os dias. Então ela gosta de se sentir valorizada principalmente pela outra pessoa, né? O esposo ali, a pessoa que está ao lado dela. Então, às vezes, ela sente essa necessidade, não só no Dia dos Namorados, ou só no aniversário, essas datas comemorativas, mas todos os outros dias. E não significa que tem que estar dando presentes. A mulher não é questão de ser presente ali. Não que ela não goste. Não que não goste, fique bem claro, claro. tá? Mas é a maneira como ela é tratada. E como a Juliésia colocou também, não é só questão da mulher em si. Hoje os homens sentem falta também. Porque a mulher, por ela ter ido para o mercado de trabalho, por ela estar trabalhando e cuidar da casa, então às vezes ela está muito estressada no seu dia a dia, sabe? Então às vezes ela esquece também, porque mesmo o homem sendo mais aquele lado ali racional, ele também gosta de carinho. Ele gosta da presença do outro. Eu falo porque o Adel sempre fala, nossa amor, às vezes eu sinto falta da gente ali estar ali deitada ali um no colo do outro ali para estar junto, entendeu? Porque acaba que as correrias do dia a dia tiram um pouco esse seu marido pedindo socorro, que a atenção da mulher que trabalha demais. Né? Então, assim, eu sei que a mulher ela tem trabalho em casa, fora de casa, tem o marido que tem que cuidar. Então, assim, mas é essa tensão, esse lado efetivo ali, afetivo dos dois ali estar junto, de estar um presente com o outro. E a cumplicidade, que eu falo que é o melhor de tudo. Porque é você ser cúmplice um do outro. Então, tudo que eu preciso, eu recorro ao Adelson. Então, assim, nós dois estamos sempre conversando. Então, nós dois estamos sempre juntos. Então, assim, se tem que discutir alguma coisa, é nós dois juntos. Se tem que falar, é nós dois juntos. Na educação das crianças, é nós dois juntos. Então, isso é importante. Quero até pegar esse gancho, Adelson, para fazer uma pergunta que está na pauta aqui. A gente faz um projeto junto. A gente faz junto, não. Na verdade, eles coordenam um projeto na igreja. E eu acabo contribuindo lá, que é o curso de noivos. E se fala pouco desse tópico que eu vou falar agora, que é o diálogo. Se fala pouco desse tema lá. Você está com ironia, porque permeia todo o curso, tá, gente? Mas eu tô citando isso porque como falta diálogo, né? Eu escutando a Fernanda falar, às vezes ele me fala isso, está sentindo falta, e o Adelson falando, às vezes eu falo isso para ela. Cara, isso é diálogo aberto, né, Fernanda, né, Adelson? E como isso falta nos casais, né? Porque às vezes o cara fala, mas ela não faz isso, ela não faz isso. Mas ele fala isso pra mim, que não tem nada a ver, eu nem conheço ele direito. E às vezes ela fala pra amiga dela, ou pra alguém que nem é tão amigo assim. E essa cumplicidade de dialogar, porque erros vai acontecer. Eu acho muito legal, Adelson, quando o Adelson citou, Fernando, assim, gente, eu erro, sou bem pior do que vocês imaginam. Acho que todo mundo vai errar a vida inteira enquanto estiver vivo. Mas esse diálogo faz diferença demais, hein? O que me encanta nisso, Juliésia, é quando eu falo isso, gente, com toda a propriedade. Juliésia, quem que você acredita que mais sabe dos meus defeitos? Com certeza tem que ser a Fernanda, né? Exatamente. Quem que você acha que mais me ama de verdade? A Fernanda. Olha que coisa maravilhosa. Errar não é problema, meus queridos. E a gente fica tentando tapar o sol com a peneira. Aí a gente é muito educado lá fora com a colega de trabalho, a gente é muito prestativo com a amiga e com a esposa. É um brutamonte, mas peraí, meu querido, cai em cima da cama doente, você vê quem vai cuidar de você. E outra coisa, eu vejo muito isso, Juliésia, não me perguntou não, mas já estou respondendo, é uma falha muito grande, as pessoas colocam tudo na frente do cônjuge. Tem uma paciência enorme com o esposo dos outros, tem uma paciência enorme com a esposa dos outros,
Tem uma paciência enorme com o colega de trabalho, quando é com o marido, quando é com a esposa, a paciência tem que ser aqui, ó, zero. E investe as coisas todas. Só para ilustrar isso, nós estávamos em Goiânia esse final de semana, num evento lá, dos amigos nossos, e um colega nosso que veio de São Paulo para estar com a gente, ele veio, não veio no carro próprio dele, e aí ele alugou um carro no aeroporto e tinha que devolver o carro. Eu falei, não, vamos lá, vou com você. Então, da onde a gente estava, no aeroporto, não é perto. Certo. Aí ele falou assim, você vai comigo? Então eu falei, vou com você. Só você espera um pouquinho, porque a Fernanda está comendo, eu vou levar a Fernanda comigo. É distância muito grande para mim ir sozinho, voltar sem a Fernanda conversando. Então, assim, e foi interessante isso, porque depois ele falou isso, falou, cara, é incrível como você faz isso com uma naturalidade tão grande. Eu queria até comentar isso, Adelson. As pessoas ainda se assustam, não se assustam? Eu quero até pedir para ele contar uma história. Eu queria que você contasse a história de uma vez que você, antes de você empreender, hoje o Adelson cuida especificamente, eu não vou nem chamar de profissão, de verdade, por conhecer como eu conheço o trabalho de vocês, é propósito mesmo que você vive. Mas uma vez você... A profissão paga muito mal, Uma vez você contando a história que você recebeu um diretor da empresa que você sim, trabalhava, sim. E era uma cadeira. Como é que é essa história? Sim. Conta para nós. Na verdade, nós representávamos uma empresa de comunicação, não é bom falar não, porque eu estou noutra. Uma empresa de comunicação, e um dos diretores... Pode falar que é o Jornal Popular, aqui nós não deixa falar não. Não, deixa não. Um dos diretores veio de fora para estar conosco, e foi interessante porque nosso escritório era um apartamento, então tinha 3 divisões. A minha sala, minha mais a Fernanda, a sala onde ficava auxiliares ali e a cozinha. E na cozinha nós não tínhamos cadeira, né? O pessoal não ficava conversando demais, ele já era estratégia mesmo. Então comia em pé e vaza. E aí eu estava reunido na nossa sala, a Fernanda chegou e falou, meu bem, o lanche está servido, que era um período da tarde, para o rapaz vir lanchar conosco, né? E nós fomos, só que chegou lá não tinha cadeira no escritório, e aí, na cozinha. Eu me ausentei, deixei a Fernanda e um dos nossos coordenadores lá e fui no escritório e trouxe uma cadeira. No que eu trouxe a cadeira, ele imaginou que a cadeira era para ele, por ter chegado de viagem, né, por ser alguém mais de idade do que a gente. Quando eu coloquei a cadeira, que ele foi levantando para sentar, eu falei, senta, amor. Aí ele ficou todo constrangido assim, eu falei, você quer sentar? Ele falou, não, estou bem aqui. A Fernanda ficou constrangida também, porque eu trouxe a cadeira, ela também achou que era para ele, na verdade não era. E aí, quando ele nem quis lanchar, ficou até mais barato. Ele nem quis lanchar, voltou logo para a sala. No que eu retornei para a sala, ele voltou para a sala na frente, e a Fernanda falou, você me mata de vergonha, amor. Eu falei, o que foi? Eu achei que a cadeira era para fulano. Uai, e eu vou dormir com fulano? Aí ela ficou toda faceira ali, né? Porque percebeu que a minha prioridade é ela. Mas isso também tem uma sequência, porque no começo eu não fazia isso, né? Sim. Aí também tem uma história não tão boa, que me levou a ela, brigando comigo depois de muita conversa, no começo do casamento, ajustando as coisas ali. Isso é que é legal, né? Sim. As pessoas entenderem que houve uma evolução. Houve evolução, claro. Gente, a gente não nasce pronto, não. O que nasce pronto é geladeira, sapato, fogão. A gente nasce e vai se aprontando a cada dia. Uau. Hoje eu sou a minha melhor versão, em todas as áreas. E olhe com muita coisa para melhorar. E aí depois, quando nós saímos do escritório, eu fui passear com ele na cidade para ver umas questões que ele precisava ver. E ele, com a liberdade que ele tem comigo, que ele ficou constrangido, foi com a Fernanda, não foi comigo. Ele falou bem assim, nossa, Deus, mas que vergonha que eu passei. Eu falei, mas o que foi? Eu achei que aquela cadeira era para mim. E eu falei, uai, eu vou dormir com você, cara? Ele falou, pois é, cara, isso tem... Então, assim, foi muito cômico, engraçado. Mas eu depois usei muito isso aí, porque, na verdade, a gente é muito despercebido com isso. Mas aí, só para ilustrar, no começo do casamento, eu já trabalhava viajando, segunda a sexta, a Fernanda, nós morávamos em Goiânia, no Sobrado, é o que sobrou para nós morar lá, que cederam para nós, né? Então, eu viajava a semana inteira. Então, quando eu chegava, eu estava louco de saudade da Fernanda e ela também. Só que nós sempre tivemos uma agenda muito intensa. Então, eu encontrava com o Juliese da vida, e eu dava toda a atenção para o Juliese e não direcionava nada para a Fernanda, isso incomodava ela. Sim. Mas eu entendia que eu sou casado com ela, eu dou com ela, então eu vou dar atenção para o Juliese. Ela ficava chateada. É porque todo início de casamento gera os pequenos conflitos. E tem muitos ajustes para ser feito, né? Só que esses ajustes só acontecem quando você dá abertura para isso. Uau. Né? Porque eu falo que nós tivemos alguns conflitos, sim, porque são duas pessoas totalmente diferentes, formação diferente, tudo diferente. Então, assim, para você juntar essas duas pessoas e formar uma carne só, então ela é um pouco conflitante, ela passa por alguns desafios. Só que às vezes a gente não está disposto, né, a passar por esses desafios. E a maioria das vezes é mais fácil largar, como a maioria faz. Então, assim,
quando nós casamos, por ele ser mais público ali, né? E eu sempre mais quietinha, mais na minha. Então, ele sempre saía conversando com todo mundo e eu sempre quietinha, sempre no meu canto. E isso me incomodava, porque eu não tenho a agilidade que ele tem de sair conversando com um, mexe com o outro. Então, eu ficava no canto e ele passeava por Eu não todos os sei lugares. porquê, mas eu tenho uma leve impressão que eu já vi algo parecido com isso em algum lugar. E Eu vou te isso vai lembrar na ficar- sua casa. Então, isso para a mulher incomoda bastante. Verdade, verdade. Só que aí, eu cheguei e falei com ele. Então, o que a gente às vezes tem que entender é que essa questão de você conversar, do diálogo, é importante, principalmente no início de casamento. Porque no início do casamento é onde você vai aparar todas essas arestas. Então, eu cheguei nele e conversei. Então, assim, eu sei que na hora ele não acolheu com bons frutos. Ele não gostou. Não mesmo. Então, mas Não só foi que uma vez isso que- ficou na mente dele. E foi brotando na mente dele que algo estava errado. E ele foi buscando a É melhora. uma construção mesmo, uma né, construção. Fernanda? E é o que eu falo, às vezes, principalmente para a mulher, às vezes ela se encontra com mais dificuldade, às vezes, de expressar o sentimento dela. Então, mas expresse de alguma forma. Só que tem uma coisa que é importante, não adianta dialogar quando os dois estão nervosos, Aí obrigados. não é diálogo, né? Aí já não é diálogo, aí é briga. Então você tem que dialogar na hora que for certa. Na hora que vocês dois estiverem calmos, você colocar o seu ponto de vista e falar aquilo que não está te agradando. Porque o que está te agradando não precisa, né? Tá Já certo, está né? ali mesmo. Mas aquilo que Verdade. não te agrada, é importante você expressar para o outro para que ele também entenda. Porque não tem como o outro adivinhar também, não. Isso é uma coisa que eu também aprendi ao longo da nossa estrada, né? Porque não tem como ele adivinhar que isso me fazia mal. Enquanto eu não joguei para fora, enquanto eu não expressei para ele. Então, a importância de você falar, principalmente algo que está errado e que você não concorda. E, às vezes, pode estar errado só para você, né? Para o outro não está errado. Mas que, às vezes, vocês conversando, passa a ter ser certo para os dois lados. Exatamente. Né? E isso, gente, contando agora parece simples, né? Mas na prática não é tão simples assim, porque na verdade havia já uma comunhão. Eu percebi que ela não estava bem. E eu perguntava, meu bem, o que aconteceu? E como sempre as mulheres respondem, nada não. Mas você sente que não está bem. claro. Aí quando a coisa não está bem, o homem já começa a voltar a fita e perguntar onde é que eu errei. Porque sempre a culpa é do homem. E aí, um dia ela criou coragem e falou, você viu como é que você me trata na frente dos outros? Eu falei, uai, mas eu te maltratei? Ela falou, não, você nem me vê. Uau. Aí eu fiquei chateado com aquilo, nervoso, deu um monte de argumentação. Ela falou, eu não dou conta de argumentar com você. Eu me sinto assim e pronto. Você quer continuar fazendo? Continue. Só que eu vou continuar sentindo, porque eu sou assim. Aí eu fiquei nervoso, dei um monte de explicação lá e tal, e antropológico. Bom de argumento. Não resolve nada. Mulher não adianta se argumentar, gente, não adianta. Então, eu comecei a perceber que aquilo era importante para ela. E aí eu fui perceber que, na verdade, eu não preciso deixar de dar atenção para o Juliezer. Mas o Juliezer não chega aos pés da Fernanda. Então, se eu tiver que dar atenção para alguém, que seja para ela. E ela não exige, sua esposa não exige. Você fica 24 horas focado nela, porque ela também não dá conta disso, é muito chata. Mas, na verdade, é uma questão salutar. Hoje, quando eu falo da convivência minha com a Fernanda, as pessoas acham que a gente fica o dia inteirinho, ai, meu amorzinho, isso é dor de barriga, ninguém dá conta disso. É algo normal. Só que a educação cabe em qualquer lugar. Uau. Por favor, muito obrigado, vou aceitar, você aceita água? Não precisa nem perguntar, não pode levar que ela vai aceitar. Então, assim, isso vai deixando um ambiente leve e gostoso. É por isso que numa simples viagem, para levar alguém, eu queria que ela estivesse comigo. Não foi, tá? Mas eu gostaria que ela estivesse comigo. E isso é leve. Hoje, eu que tenho tantos amigos, eu conheço tanta gente, mas eu não tenho, pode juntar 10 pessoas que não dá metade da interação, da liberdade, do prazer que eu tenho de dialogar com a Fernanda. Hoje é a minha, eu não vou falar amiga, porque amiga não tem esse tipo de relação, mas transcende muito, gente, e isso é maravilhoso. A gente dialoga tanto que hoje, na frente dos outros, a gente precisa conversar para entender. Por exemplo, eu sei um monte de coisa que está passando na cabeça agora sobre a risadinha que o Rafael está dando ali. A gente precisa nem... Não precisa conversar, tem afinidade. Mas essa conexão de casal, quanto mais próximo tiver, acho que a Fernanda falou um negócio muito legal do diálogo, de entender, e eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu passei por esse momento no meu casamento também, até porque, não sei porquê, mas lá em casa eu falo um pouquinho mais do que a Márcia, é pouca Eu coisa, imagino que sim. é pouquíssima coisa, mas... E eu não sei o que acontece, mas a gente chega nos lugares e, por acaso, se tiver 50 pessoas, 35 acontece de vir falar com a gente.
E se você não tiver essa percepção de dar valor a quem está do seu lado de verdade, você tem uma tendência natural, quase que natural, de esquecer a pessoa que você deveria dar mais importância, que está no dia a dia com você. Eu acho que é muito legal, até agradeço vocês compartilhar essa história, mostrar a evolução. Porque tem muita gente que está assistindo o programa, que tem vocês, nossa, mas o Adelson, mas a Fernanda. E não é, gente, essa construção, ela continua, inclusive, né, Adelson? Eu acho que é por aí, né, Fernanda? E até falando sobre essa construção, Juliese, eu falo, porque tudo são fases na vida da gente, né? Então, a nossa fase ali do início do casamento foi assim, então, assim, a gente teve esse diálogo. Na nossa fase das crianças, foi importante, porque a mulher, ela tende a dar muita atenção para os filhos e começa a esquecer do marido. Então, assim, ele sempre teve esse diálogo ali de, olha, eu acho que você está dando mais atenção para as crianças, esquecendo eu de lado. Então, assim, antes que gera uma briga, antes que gera um transtorno, ele estava sempre conversando comigo também, sabe? Então, assim, isso também me fazia pensar. E é muito legal isso que você está falando, Fernanda, que é tanto, claro, a liberdade, sem brigas, de um conseguir olhar no olho do outro e falar, mas também a humildade do outro lado, sem orgulho, de conseguir escutar, né, Adelson? Sim, sim. Porque senão, por mais que se fala com carinho, vai virar uma briga de novo. Tem algo Não é? que a gente coloca, isso nos processos, quem nos acompanha nos processos sabe disso, muito disparadamente mais importante do que o que você fala ou do que você não fala, é a postura com que você tem diante disso. Qual é a sua intenção por trás? Por que às vezes a Fernanda, e hoje ela entende disso, porque ela também tem essa postura, fala assim, meu bem, você falou algo lá que se eu tivesse falado as pessoas ficariam magoadas. E por que eu falei e as pessoas não ficaram magoadas? Porque a intenção, ela pesa muito mais. É a mesma coisa das pessoas chegam no aniversário, que a pessoa não queria que você fosse, mas você foi, ela fala, nossa, você veio. Que beleza, estou tão feliz de você ter vindo. Está escancarado que a pessoa não queria que você fosse. Então a intenção dela aparece muito mais do que o que ela fala. É a mesma coisa, me pergunta, você me pergunta como é que eu estou. Você aí, me pergunta. Aí eu vou responder para você. Nossa, estou no ano, estou tão feliz hoje. Eu estou falando uma coisa, mas a minha postura está dizendo outra. Então no diálogo de marido e mulher, pesa muito mais a intenção que você tem por trás. Por isso que, às vezes, a melhor resposta é o silêncio, é o calar. Eu aprendi muito isso com a Fernanda. Então, por isso a importância que haja essa conexão, esse diálogo. Porque, na verdade, quando a Fernanda mencionou a questão dos filhos, pelo menos eu não lembro, estou sendo sincero aqui, eu não lembro de eu desentender com a Fernanda por causa dos filhos. Porque, para mim, é muito claro, eu nunca coloquei os filhos na frente da Fernanda. Eu sei que a mãe tem essa prioridade, a mãe precisa disso, é o papel dela como mãe, mas eu também acredito que a Fernanda nunca colocou os meus filhos na minha frente. Mas eu não estou sendo disputada pela Fernanda e meus filhos, eu não estou sendo disputado, muito pelo contrário. Eles é fruto do amor que nos uniu. Então, se você quer fazer bem para os filhos, cuide da sua esposa. Zela, protege, mantém. E você vai perceber o quanto você atinge os filhos positivamente. Que legal isso. E isso também é uma conquista, né? Porque se eu tenho essa intimidade com o meu esposo, é mais fácil de eu lidar com isso. Claro. Agora, se às vezes o meu esposo, de certa forma, sem educação bruta ali, só... é lógico que as mulheres acabam colocando os filhos na frente do marido. Sim. Então, assim, como eu estou com o outro é que vai determinar a forma como eu vou agir. Isso. Né? Eu acho então, que é uma a liberdade. Construção mesmo, né? É a construção e mesmo. A construção começa da base para o acabamento. Agora, às vezes o marido reclama que a mulher dá muita atenção para o filho, mas ele não para olhar para o próprio umbigo, como ele trata. Às vezes o menino é a única alegria da mãe. Então eu acho que é nesse caminho que é importante refletir. Vamos chamar o intervalo? Já? Rapidinho o intervalo, no último bloco. A gente vai falar um pouquinho de experiências entre casal, a gente vai até citar viagens deles como exemplo. E eu vou provocar eles perguntando um pouquinho sobre que conselhos, por exemplo, que vocês dariam para um casal que está namorando e que pensa realmente de fazer frutos desse namoro, já que a gente está no Dia dos Namorados, mas isso depois do intervalo, combinado? Rapidinho. Em off nós já vamos falar sobre isso, eu duvido que você não vai falar. É rapidinho, vamos de moda boa. Rafa e Gabriel, a gente já está de volta.
Vamos tomar o vinho enquanto prepara o nosso jantar. Vou fechar os seus olhos, beijar sua boca e depois te amar. Num abraço apertado vou te confessar que são tristes os dias. Hoje sou outro homem, sem você aqui não existe alegria. Você é ternura mais doce, mais pura que me apareceu. Já não tem mais sentido sentir outro gosto se não for o seu. Já não me importa mais o que fez os seus dias, eu só quero você. Já não me importa mais o que fez os seus dias, eu só quero você. Quer saborear um delicioso almoço com aquele tempero caseiro? Vá ao restaurante Bom Paladar. Almoço todos os dias com aquela deliciosa carne na chapa. Lugar amplo e climatizado para melhor lhe atender. Restaurante Bom Paladar. Atendemos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Rua 12, em frente à Escola Rosalina Borges. Restaurante Bom Paladar. Aqui você se sente em casa. Fone 99311 1552. Já parou para pensar na importância do sofá na sua casa? Para relaxar depois daquele dia cansativo ou para curtir o dia inteiro? O sofá faz parte da sua família. E você, como cuida do seu sofá? A Tapeçaria Popular é líder em reformas de alta qualidade em estofados em Rio Verde e região. E já são mais de 34 anos servindo com excelência. E além de um serviço profissional e rápido, a Tapeçaria Popular é a única que te empresta um sofá enquanto o seu fica pronto, sem nenhum custo adicional. Enquanto o meu está reformando, ele empresta um pra gente e todo mundo fala bem do trabalho dele, né? Eu fiz muito também a qualidade do trabalho, né? Emprestou um sofá para mim até arrumar o meu, serviço muito bom, que ele com outro vizinho, ele comprou para mim o serviço. Há 16 anos no mercado, a Brasvep é o lugar para cuidar do seu caminhão. Tempo é dinheiro. E na Brasvep você ganha tempo, porque em um só lugar temos funilaria e pintura, tapeçaria, desempenho de chassi, toda a parte mecânica, elétrica e também venda de peças multimarcas. Venha renovar o seu caminhão, carreta ou ônibus na oficina mais especializada da região. Brasvep Truck Center, 64 3623 1769. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Por isso, a Inovare Clínica Odontológica é a melhor opção. Profissionais preparados com o objetivo de restaurar sua saúde e autoestima. Aqui você encontra todos os serviços: restaurações, clareamento, cirurgias, implantes, prótese, aparelho ortodôntico. Inovare Clínica Odontológica, 99960-3548. Rua Afonso Ferreira, número 54, Centro. Me fala que não vai passar a noite só sorrindo, me tira daqui, me leva pro seu paraíso. Não quero voltar pra casa imaginando o que poderia rolar com você. Quero fazer agora. Na, 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 na. Vai que vira uma lembrança boa. Na, 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 na. Vai que vira uma lembrança boa. Estamos de volta no Prospera, com direito ao celular dar um susto aqui, não desligava. Gente, hoje a gente está falando um pouquinho de relacionamento, já acho que um dia muito propício, Dia dos Namorados. Eu acho que Dia dos Namorados é um dia de curtir, mas é um dia também para refletir, sabe? É um dia de pensar como que eu posso fazer melhor ainda se eu estou vivendo um relacionamento, seja um namoro. Não é um namoro que eu estou levando a sério, né? Também que se for um namoro que eu não estiver levando a sério, não vai adiantar muito.
mas o namoro de alguém que você está fazendo uma prospecção para uma vida inteira juntos, eu acho que é legal pensar. E, claro, sempre com música boa de Rafa e Gabriel, cantando umas modas apaixonadas hoje para nós. Eu queria falar um pouquinho de experiências de casal. E por que de experiências? Você sabe que eu fiz uma imersão agora há poucos dias e eles falaram uma coisa que eu achei muito interessante, Adeus. Falando que não só para criança, mas para qualquer pessoa, as experiências, as memórias que se constroem junto, elas acabam contribuindo muito para quem você vai se transformando. E eu estou falando isso de verdade mesmo, é algo que já serviu muito para mim, porque eu teve um momento da minha vida que eu falava, eu não canso. Eu não canso. Eu trabalho direto, não tem problema com isso, gosto do que eu faço. E, na verdade, quando a gente fala de gerar experiências, de tirar férias, de viajar, cara, é inexplicável, não só, claro, recarregar energias, mas as experiências que se vive de casal, de família. E vocês tiveram uma experiência muito legal. Estou falando isso, gente, porque eles tiveram uma experiência muito legal agora. Tem até algumas fotos para mostrar para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, não só dessa experiência, mas do que esse tipo de experiência pode trazer para um relacionamento. Claro. Bom, é uma filosofia que nós temos desde quando nós estávamos noivos, né? A gente definiu algo. Enquanto você está falando, Deus, está passando algumas fotos de vocês. Que legal. Essa aí, ó, essa que está passando agora é da homenagem que eu fiz para ela lá no Parque da Ferrari, no dia dos nossos 23 anos de casados, com um buquê de flor aí, foi uma surpresa. Eu simulei que eu estava gravando um comercial para a agência, mas na verdade era uma surpresa que já tinham preparado para ela, foi muito bacana, né? Foi muito emocionante, né? Então são experiências, como o Gilés disse agora há pouco, né? São experiências em um ambiente diferente, com cultura diferente, com língua diferente, comida diferente, clima diferente. Não tem como não trazer memórias positivas, como o Juliés mesmo disse, né? E o que é melhor, em família. Nós estávamos celebrando os 23 anos de casados, mas com os troféus dessa união junto conosco, né? A Ana Flávia não pôde ir, mas a Suiane e o Samuel esteve conosco lá, e foi uma experiência maravilhosa. Internacional foi a nossa primeira experiência. Eu falo primeira, porque se Deus nos permitir, teremos muitas outras, né? Então, assim, é uma experiência que as pessoas precisam vivenciar. Eu sei que as pessoas pensam, como alguém brincou comigo mais cedo, né? Porque quando a gente chega, primeiro as pessoas falam da cidade que a gente estava, para depois falar com a gente, porque, né, da viagem já fala da chegada. E ela fala assim, nem se eu vender o rim meu, do meu esposo, do meu filho, eu não consigo fazer uma viagem dessa. Meus queridos, tudo é uma questão de prioridade. Tudo que você fala que você não tem condições, você está dizendo, para mim não é prioridade. Alguém falou para mim, Adeus, com essa viagem você comprava um carro para sua filha. Eu falei, pergunta para minha filha se ela prefere o carro ou a experiência que ela teve. Uau. Eu não quero dar coisas para os meus filhos, eu quero dar experiências. E essa é a responsabilidade minha e da mãe. Hoje nós estamos com o cajado, nós decidimos. Vai chegar um ponto em que eles vão decidir por nós, se Deus permitir, na velhice, eles jovens aí tomam a frente, eles vão decidir, mas hoje a gente quer oferecer experiências para eles. Experiência de vida, experiência de ambiente diferente, cultura diferente, ambiente diferente. E eles também ficaram maravilhados, porque inclusive, estratégia minha e da mãe, nós falamos que era só nós dois primeiro, né? E nós ficamos 2 meses falando dessa viagem, como se fosse só nós dois. E depois, uma surpresa também preparada, nós colocamos que eles estariam conosco, né? Então a gente viaja, a gente festeja o tempo todo. Agora a Juliésia, a Fernanda está aqui, pode comentar também. As pessoas, a gente colocou muitas redes sociais o tempo todo nessa viagem, muita gente viajaram conosco pelas redes sociais, mas algo que eu digo sempre, as pessoas falam, que lugar maravilhoso. E eu sempre bati nessa tecla, maravilhoso não é o lugar, maravilhoso é as pessoas que estão comigo aqui, minha esposa e meus filhos. Você ir para um paraíso, com as percepções erradas, com as pessoas erradas, obrigado, o paraíso vira um inferno. Verdade. Como aconteceu com Adão. Adão estava no paraíso, tinha tudo, não faltava nada, estava com Deus e caiu. Mas se você pegar Jesus lá em Lucas, no capítulo 4, ele estava no deserto, onde não tinha nada, faltava tudo, e com o diabo atentando nele. E ele não caiu. Então não é o lugar. É como você está, aonde você vai. Eu acho muito importante isso. Eu acho que tem muito casal que está assistindo agora que o marido está cutucando a esposa e vice-versa. Tipo, tá vendo? A gente precisa de viajar. Eu já levei esses cutucões. Acho que todo casal já aconteceu em algum momento. Mas realmente as experiências construídas juntas, elas fortificam, fica história para contar.
isso acaba contribuindo muito para a criação dos filhos também. Isso se leva para a vida inteira, né, Adeus? E é por isso, Juliés, que nós resolvemos externizar isso também nas redes sociais. Que legal, que legal. Aí alguém fala, você não tem medo dos outros de achar que você ostenta? Olha, o que eu falo é problema meu, o que as pessoas interpretam é problema delas. Então, não cabe a mim ficar preocupado com isso, né? A gente expõe com uma tranquilidade muito grande. Ostentar dívida, quem quer ostentar dívida, gente? Então, ficar sofrendo com isso. E é tão engraçado que nós presidimos uma celebração em Goiânia semana passada, e os noivos, os neocasados estão aonde? Em Dubai. Estão, inclusive, foi para as Ilhas Maldivas, vai voltar a ficar um dia. Eu falei, eu não fui nas Ilhas Maldivas, o que vocês estão fazendo aí? Então agora vou ter que ir lá, ué. Então, gente, é uma questão de influências positivas, influências boas, tem que fazer isso. E o melhor de tudo, Juliés, é que a gente conversa muito sobre isso, é você saber aproveitar do suor do seu trabalho. Exatamente. Senão não faz sentido, né? Não faz sentido a vida, porque se você vive só trabalhando, chega uma hora que você fala, para que eu estou vivendo? Né? Quando você faz igual a gente fez essa viagem, qualquer uma outra, você pode ir para daqui até, vamos supor, mais perto aqui, claro. Caldas Novas. Sim. Tudo são experiências boas que você vai ter com a sua família, com quem que você estiver junto. Porque, como a Adeus colocou muito bem, não importa o lugar, importa as pessoas que você vai estar levando. Porque pode ser o paraíso que for. Se tiver uma para azedar, azeda tudo. Não tem jeito, gente. Então, assim, cuidado com quem você vai também ali. E zela. Eu falo zela muito, porque eu falo, nós fomos nós 4, mas foi uma viagem tão gostosa. O lugar é maravilhoso, o lugar é magnífico. Mas o fato da gente estar bem, o fato da gente estar vivendo cada momento ali, nós 4 juntos ali, foi tão especial que você traz na memória a alegria de estar junto. Entendeu? Porque, às vezes, no seu dia a dia, em casa, ali, as emoções, passa despercebido. Sim. Então, assim, pode falar. E nós estávamos lá, fizemos 2 lives, está gravado lá no Instagram, ao vivo de lá, do Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, né, com o show das águas lá, e alguém perguntava, é a melhor viagem? Sim, disparado é a melhor. Ele só não sabe que a próxima vai ser melhor. Exatamente. Até aquele dia era melhor. É que nós estávamos fazendo naquela circunstância. Então, assim, se a próxima nossa for para Pirinópolis põe Dubai no bolso, nossa, disparado. Uau. Porque não é o lugar, meu querido, é como você vai. Então, assim, nós já temos viagem agendada já, tá? Aguenta aí que vocês vão saber. Acompanhe, se o Papai do Céu permitir. Então, essa é só uma de muitas. Ó, já aproveita, vai lá e segue a Adelson Gomes, né? Adelson.Gomes. Isso, da Fernanda eu não me lembro. Fernanda Maria, Rodrigues, Adelson.Gomes. Já aproveita e segue eles para vocês acompanhar essa jornada aqui, que tem muita história. Olha, gente, se vocês quiserem nos seguir, é bem-vindo, tá? Se não quiser também, não tem problema não. Tá tudo só certo. Deixa de seguir a Deus, tá? Isso é problema, viu? Eu quero até falar um pouco dessa questão de casal com Deus, mas antes eu queria só um tópico, acho que bem interessante, que o Adelson e o Fernando, vocês colocaram aqui, que eu acho bacana. Para qualquer casal, eu hoje, inclusive, no programa de rádio, estava falando sobre esse tema. Você não trabalha mais não, gente? Eu estou agora... televisão? Dia de segunda-feira eu virei garoto de programa. Faço um programa no rádio, na TV. Não, né? Não. A Márcia está assistindo. Tá. Mas é assim, ó. Hoje eu estava falando sobre isso na questão financeira, mas serve para qualquer área da vida e no relacionamento não é diferente. Muito cuidado com as pessoas com que não só você convive, mas que você se aconselha. E no relacionamento isso acontece muito. Eu queria até escutar isso um pouco de vocês, porque às vezes as pessoas pegam o amigo, fulano, não sei quem, e aí às vezes você nem tem tanta liberdade com aquele cara, mas você está meio magoado, e aí você não vai pedir uma ajuda de verdade, você vai lá no boteco, senta com o cara no boteco e fala, rapaz, mas minha mulher está passando raiva demais de mim. E aí ali você está jogando álcool na fogueira, porque o cara vai pôr mais lenha naquela fogueira. Exatamente. E será que isso vai ser construtivo? Será que isso realmente vai agregar para aquele relacionamento? Eu acho que é bem oportuna essa pergunta, Julésio, porque você trabalha prosperidade ligada à questão financeira, e eu externizo aqui as angústias que o Julésio já teve, porque às vezes ele indica as pessoas para ir até nós e as pessoas não vão. Verdade. E geralmente as que eu indico para o Julésio vão. Sim. Porque, na verdade, quem eu indico para ir para o Julésio já passou por um processo de autodesenvolvimento, está aberto para crescer.
Agora, como eu trabalho com emocional, as pessoas têm dificuldade de gerir isso. E aí vai pedir ajuda para quem está doente. Jesus fala que na Bíblia é cego guiando os cegos. Meus queridos, por que às vezes eu lido com alto desenvolvimento, eu encaminho para o Juliette? Porque financeiro é a área dele. E a gente tem que entender que todos nós somos ignorantes, só que áreas diferentes. Vocês querem um músico bom? Ó, os meninos aqui, não é minha praia. Eu vou punir vocês se eu ficar cantando, vocês ficarem me escutando. Apesar que quando eu faço isso com a Fernanda, as pessoas acham que eu canto. A única coisa que eu cantei que deu certo foi a Fernanda e funcionou bem. Fora isso, esquece, não funciona. Então é cada um na área. A gente percebe as pessoas o seguinte, quando é um câncer, quando é uma doença física, vende a casa, vende a sogra, vende a mãe para se curar. Quando é preso, o dinheiro aparece. Quando é para investir no emocional, conhece a gente, indica os amigos, mas eles mesmos não vão. Olha que dificuldade nós temos. E o cara fala assim, não, eu vou curar sozinho, né? E às vezes é o que está prejudicando tudo, né? Exatamente. Porque se o emocional não está bem, você não consegue prosperar em área nenhuma. Exatamente. Então, detalhe, as pessoas que você às vezes pede ajuda, eles te amam, só que eles também precisam de ajuda. É maravilhoso quando eu vejo pessoas chegando até a gente, brigando para não ir. E quando é que vai? Quando já não tem mais jeito. E eu acho maravilhoso isso. Nós estamos aqui, inclusive, com pessoas que estão aqui conosco, que indicou amigos para nos procurar. E que hoje, teve a semana passada comigo, numa das sessões, falou, Adelson, eu nunca vivi com a minha esposa a vida que eu estou vivendo hoje. E eu perguntei para ele, quem fez isso? Ele falou, foi eu. Eu falei, exatamente. Porque tem que parar com essa mania de achar que eu não conserto ninguém. Mas é uma questão de autoconsciência e autorresponsabilidade. Você é o maior responsável pela sua vida. Se você está vivendo bem, meu querido, parabéns. Se você está dando errado, só lamento, cara. A vida é sua. Gere, cuida. A questão é que você está cuidando, às vezes, dos filhos, está cuidando do empregado, está cuidando da mulher, mas não está cuidando da vida mais importante da sua vida, que é você mesmo. E é uma merda esse negócio. Quando eu cuido dos outros e esqueço de mim, nada vai adiantar. Aí falar, Adelson, isso é egoísmo. Marca um horário com a Fernanda, vai lá e nós vamos falar sobre isso, que você vai ver que isso não é egoísmo. Egoísmo é fazer o que você está querendo. Aliás, egoísmo é fazer o que você está querendo. Porque enquanto você está fazendo o que você quer, você não vai ter o que você precisa. Porque você pode até fazer o que você quer, mas existe uma ordem. Faz primeiro o que você precisa. Porque as pessoas acham que livre é quem faz o que quer. Livre não é quem faz o que quer. Quem faz o que quer é animal. Ele quer e vai lá e age. Né? Irracional. Livre é quem faz o que precisa. E quase sempre, quando você faz o que você precisa, aí você tem autonomia, condições e prosperidade para fazer o que você quer. Você é livre para escolher, mas você se torna escravo das suas escolhas. Cuidado com isso é sério. Exatamente. Eu não posso empolgar, não. Não, deixa e eu acho que tudo muito bom que a gente está falando aqui. Tem muita experiência muito boa, muita reflexão muito boa. Eu deixei esse tópico para o final, antes da pergunta final, porque eu sei que é um tópico muito importante, que eu quero que fique gravado na mente das pessoas. E é justamente com esse propósito que eu deixei. Que é falar um pouquinho da conexão de Deus dentro do casamento. Porque a gente hoje está vivendo um mundo com tantas opções que na cabeça de muita gente, Deus virou só uma opção. Eu vou escolher ou não se faz sentido eu ter Deus no meu relacionamento. E como as famílias estão doentes, né, Adelson, né, Fernanda? Como tem problemas dentro disso. E eu vejo quanto que falta Deus nas casas. E aí quando eu falo Deus, gente, posso falar aqui abertamente, porque a maioria, muita gente já conhece até o trabalho que a gente faz, então todo mundo sabe que eu sou católico, a Deus, mas a Fernanda também é. Mas quando eu estou falando Deus, eu estou falando Deus mesmo. Não interessa não é se religião. você está indo na igreja evangélica, católica, indiferente de qual a definição de igreja sua. Mas a colocar Deus na sua casa, de verdade, é uma experiência até minha isso. Pegar princípios bíblicos e começar a viver eles, você vai começar a sentir tanta diferença na sua vida que não dá nem para explicar o quanto que isso pode fazer evoluir, refletir e pensar em melhora na vida, né, Deus? Exatamente. Bom, para falar de um tema desse pouco pertinente, eu diria que ter 2 dias da sua atenção mais focado para a gente falar sobre isso. De repente tem que marcar uma imersão. Mas para ser direto, é só você entender o seguinte, quando você chega aqui, você não vai trazer nada. Ninguém para nascer, enfia a mão na barriga da mamãe e pega um bolsinho com algumas coisas. Então você vem e não traz nada. E o dia que você vai, para te lembrar, caixão não tem gaveta. E se tivesse, também não adiantaria nada. Então você vem, não traz, volta e não leva. A única coisa que permanece é aquilo que é eterno. E a única coisa que é eterna é Deus. Isso não se trata de questão de religião, isso é uma questão existencial.
Deus sem você não deixa de ser Deus. Deus sem você continua sendo Deus. Mas a pergunta é, e você sem Ele? É difícil processar isso? Me fala, pensa aí, não precisa falar não, porque eu não vou te ouvir daqui, mas só me fala, o que você tem hoje que é muito importante para você? Seu carro? Não, né? Seu emprego? Eu sei que não. Você lembrou de quê? De filho, né? Pai, mãe? Pois é. Tudo que você pensou aí que é mais importante, você não compra, você não vende, você não troca e você não escolheu. Por isso você não compra pai, você não compra mãe, você não compra filho, nem a própria vida, nem seu próprio nome. Tudo isso, quem te criou, quem te projetou, te deu de graça. O ar que você respira, o vento que entra nesses 2 buracos que Deus te deu, você não fica 5 minutos sem ele. Mas você acredita no médico, no mecânico, que mente para você o tempo todo, mas em Deus que te dá o que é mais importante, você acha que isso é discurso de pastor, é discurso de padre. Meus queridos, isso não é questão de religião, não. Isso é uma questão existencial. Por isso que Paulo dizia na carta aos Efésios, só tem um jeito de você alegrar sempre. Só tem um jeito. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre. Que jeito? No Senhor. Só tem um jeito de alegrar sempre. É discurso. Começou o culto agora. Meu querido, eu não sou responsável pelo que você pensa, mas você é responsável pela vida de merda que você está levando aí. Enquanto não tiver Deus na prática, eu não estou falando de religião não. Tem gente que não sai da igreja, mas não tem Deus. Eu posso até dizer uma besteira aqui. Tem pessoas que não vão à igreja nenhuma, mas não falta Deus na vida dele. Porque não se mete na vida dos outros, não tem arrogância, não tem prepotência, tem leveza. Desculpa, vai lá. E só levando para a área do matrimônio, eu falo que se nós não tivéssemos uma religião, eu não estaria casado com meu esposo. É verdade. Ela não me aguentaria. Não aguentaria. Vocês acham que é bom, né? Pois é. Na minha aliança está escrito assim, ó, Fernanda por Cristo. Na aliança dela está escrito, Adeus por Cristo. Aí meu irmão deu interpretação. A dela está escrito Adeus por Cristo, porque só por Cristo para ela me aguentar. E na minha está escrito Fernanda por Cristo, porque só por Cristo para me dar alguém como ela. E eu concordo com a interpretação do meu irmão, que inclusive já está no céu com Deus. Então eu falo assim que hoje, para a gente estar bem, estar casado, Deus tem que estar presente. Porque ele te ajuda a frear seus instintos. Exatamente. Principalmente porque o homem ele tem um instinto. Sim. E tem mulheres que têm instintos piores Sim. que homens. Então, assim, quando você se permite estar dentro da igreja, não importa se católico ou evangélica, você tem algo a mais. Você tem a presença de Deus que te ajuda a travar em certas coisas. E te dá um posicionamento de sempre pensar também no outro. Sim. Porque te deixa, assim, refletir melhor. Porque quando você está na igreja, você não pensa só em você. Sim. Você pensa no outro também, entendeu? Tanto é que a gente caminha na igreja, a gente está sempre junto ali, e eu estou sempre intercedendo por ele, e ele está sempre intercedendo por mim. Porque eu, como esposa do Adelso, eu tenho que levá-lo para o céu. Então, o meu papel é esse, rezar por ele, é interceder por ele. Você vê que não é fácil a missão dela. E a mesma forma ele tem que estar orando por mim. E isso te traz um elo mais afetivo, mais forte. Então, quando você está na presença de Deus, gente, não tem um porquê você se separar. Você sabe que alguns dias atrás alguém me questionou sobre isso. Alguém que não se considera ateu, mas também nunca foi em igreja nenhuma. E acredita em Deus, mas uma coisa muito distante dele. Ele mesmo falou com essas palavras para mim. E eu me lembrei muito disso, porque eu falei algo muito parecido com a sua fala, no quesito assim. Cara, você imagina o seguinte, esquece as pessoas, porque às vezes as pessoas, eu já vi inclusive gente falando, eu não vou mais na igreja porque eu me deparei com fulano lá, porque o pastor fez isso. Mas você vai por causa dele mesmo? Não, vou por causa de Deus. Eu falei, então você está dando foco na coisa errada, né? E eu falei isso para ele, ele falou, cara, eu vou pensar sobre isso que você falou. Imagina o seguinte, você vai numa igreja, seja num pastor que você gosta, seja na igreja católica, me lembra de uma pregação, de uma palavra lida da Bíblia, que fala assim, rapaz, hoje eu li uma palavra lá na Bíblia, lá no culto que eu fui, ou na missa. Você acredita que deu vontade de largar da minha mulher? Eu não me lembro de nenhuma na minha vida, nos meus 38 anos de existência. Então ali se alimenta a alma com coisa boa, para a sua vida, para o seu relacionamento. E aí acho que é uma reflexão muito legal de Deus nos relacionamentos, né, Fernanda? O que eu vejo, Juliette, é porque a gente tem um ego muito inflável, Sim. sabe? Amém. Então quando você está dentro da igreja, te ajuda a baixar um pouco esse Sim. ego. Então, você tem um pouco mais domínio sobre ele. Então, você não se enxerga só ali, entendeu? Então, quando a gente tem
a presença de Deus ali te ajuda num todo, familiar, como esposo, como mãe, como pessoa, entendeu? Ela não te ajuda só numa área, mas te ajuda num todo. Porque aí você se conhecendo também, como é a parte que a Deus colocou muito bem ali, o ato de você se conhecer, porque a igreja também te permite muito isso. Quem tem a possibilidade, gente, de participar num culto de oração, ou dentro da carismática, gente, quantas libertações, quantas famílias são ajudadas ali dentro. Então, a gente tem que se permitir a isso. Então, eu falo, Deus nunca vai te atrapalhar em nada, mas Ele pode te ajudar em tudo. E para quem está nos ouvindo aí, fala assim, como é que eu vou saber se eu estou precisando ou não? Se você acha que você não está precisando, é um sinal que você realmente está precisando. Agora, se você tem certeza, é mais um indício que você está precisando mais que os outros, né? Porque eu que caminho na igreja, lá que eu conheci a Fernanda, eu vejo o quanto eu sou carente de Deus. Eu, em 2021, na pandemia, todos aqui, a maioria sabe que nos segue, sabe que Deus levou 3 irmãos meus aí na pandemia. Nós sepultamos 3 irmãos meus. Eu lembro de uma frase, alguém disse assim, não, foi a Fernanda mesmo, nós estávamos na cozinha de casa, quando nós estávamos com Covid, depois de sepultar 3 irmãos, e ela falou para mim assim, meu bem, eu não consigo ser forte igual você. Nós estávamos numa conversa, os meninos estavam em casa, nós 4 com Covid, tinha sepultado 3 irmãos, e nós tranquilos em casa, rindo, brincando, no domingo à tarde, nós estávamos com uma viagem marcada para Natal, para Ponta Negra, e nós íamos embarcar, domingo nós estávamos para Brasília para pegar o voo na segunda-feira, e nós estávamos na cozinha de casa. E a gente rindo, brincando, ela virou para mim e falou assim, eu não consigo ser forte igual você. Quando a Fernanda falou isso, me deu uma crise de choro, um desespero, e eu falei para ela, meu bem, eu nunca me achei forte, eu me acho mais fraco de todos, porque em tudo eu dependo de Deus. Então, na verdade, eu vejo muito aquilo que Paulo dizia, quando eu sou fraco, é que Deus age em mim, porque nós somos pequenos, nós somos falhos. Nós temos que parar com essa mania de colocar no lugar de quem envia o enviado. Poderoso não somos nós, poderoso é quem nos envia. A gente é o Zé Mané, comedor de farinha, que está com os pés em cima da terra, peida fedido, tem mau hálito, igual todo mundo. E a gente fica começando a achar que a gente tinha alguma coisa, para quê? Para que isso, meus queridos? Nós somos os únicos seres que tem que banhar todo dia, porque fede. E uma arrogância sem tamanho, nós somos o ser mais arrogante que tem. Então desprende desse preconceito. O próprio orgulho, né, Adeus? O orgulho está acabando. Inclusive, acho que uma das coisas que mais acaba com os relacionamentos é o sentimento de orgulho, né? Por isso eu disse. Eu tô ficando importante, aí agora eu tô ganhando um pouquinho mais do que ela, ou então ela tá ganhando um pouquinho mais do que eu. Será que esse é o caminho para ser feliz? E isso diz, quando eu falo do relacionamento, como me encanta de saber que quem mais sabe dos meus defeitos é Fernanda. E quem mais me ama de verdade? Fernanda, minha mãe que me criou. Então, olha que coisa maravilhosa. Então, os defeitos, quando eu fico sabendo dos defeitos que esse marido tem, mas eu fico apaixonado nele, ué. Então, os defeitos não nos desqualificam para sermos humanos. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Nos humaniza. Nos humaniza, mostra que a gente é humano. Exatamente. Eu acho que esse é um caminho muito legal. A gente falou de muita coisa. Esse programa geralmente fica gravado no Facebook, no YouTube. Tem muita gente que vale a pena voltar a assistir, indicar pessoas para assistir esse programa, porque é uma reflexão. Você sabe uma coisa bem legal que eu tenho aprendido com os programas que eu tenho feito aqui do Prospera, lá no rádio? Eu tenho voltado a assistir, porque eu aprendo com coisa que eu mesmo estou falando. Exatamente. Pô, Juliana, às vezes eu fico surpreso. Às vezes eu fico surpreso com aquilo que Deus põe no nosso coração. Exatamente. Aí eu, de fato, sei que não nos pertence. Uhum. Exatamente. Nós estamos aqui de passagem. E é um propósito. Nós somos hóspedes. Aliás, o único ser que respira, que está vivo e sabe que vai morrer, somos nós, os seres humanos. E é os únicos que, por ironia, vivem parecendo que nunca vai morrer. E pior ainda, morre parecendo que nunca viveu. Uau. No desespero. Então, faça cada dia valer a pena. Agora já é filosofia de boteco. Vamos finalizar o programa? Produção, dá para rodar o quadro do Momento Prospera aí? Não, se não der, não tem problema, não. Eu acho tão chique esse negócio. Produção? A gente vai com uma frase bem legal aqui. Eu não gosto de desafiar ninguém ao meu redor, eu sou um cara bem tranquilo. Fernanda está aqui, tá tranquilo. Eu queria finalizar o seguinte, imagina que tem casais, eu estou falando para casais que estão em processo de namoro, de noivado para casar, mas eu acho que serve até para quem já está casado. Se a gente pudesse dar um conselho, se vocês pudessem dar um conselho para esses casais de o que fazer para esse relacionamento se frutificar e para viver uma vida realmente de prosperidade verdadeira, de felicidade, o que vocês falariam? Eu gostaria de finalizar o programa com essa mensagem, aquela câmera toda para vocês. Nós conversávamos na semana passada com alguém e estava preocupado com
uma pessoa que estava apaixonado, mas não sabia se iria conseguir conquistá-la. E ele perguntou para mim, qual que é a indicação? Eu falei, seja você mesmo. Ele falou assim, mas e se ela não gostar? E se ela não aceitar? Se ela não aceitar você por você ser quem você é, ela não te merece. Nada vale mais do que ser você mesmo. No planeta Terra existe hoje 8 bilhões de seres humanos. Não tem nenhum igual a você. Então o jeito melhor de ser é ser você mesmo. Claro, não existe receita, porque o ser humano é diferente. Não existe receita que encaixa, mas existe aí a média geral de tudo isso. Então, a primeira coisa, seja você. Eu namorei com a Fernanda 2 anos, 7 meses, 20 dias, 4 horas e meia, até o dia do casamento, dia 20 de maio do ano 2000. E ela fala que eu mudei, não foi da água, pô. Ela fala, como ela disse agora fora do microfone, que eu mudei da lama para o vinho. Porque durante esses 2 anos, 7 meses, 20 dias, 4 horas e meia de namoro, eu fiz questão de ser na íntegra quem eu sou, carne e pescoço. Ela não casou enganado. Então as pessoas, eu lembro um momento em que alguém não aparece e falou assim, eu quero um marido igual o da Fernanda. Você não dá conta de pagar o preço. Você não tem dinheiro para isso. Você não sabe o que aquela menina é. Bonita, linda, como ela sempre foi, aquele leão verde, passar o que ela passou para ter o marido que ela tem. Porque o marido que ela tem, ela que ajudou a construir. Uau. Então, primeira coisa, seja sincero. E a Fernanda citou, dentre outras coisas, não deixa Deus longe da sua vida. É a única passagem que tem na Bíblia, que está em Gênesis, que está nos Evangelhos e na carta de Paulo. No início, no meio e no fim. Deixará seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher e sereis uma só carne. Você não é uma só carne com seu pai nem com seu filho. Você é uma só carne com seu cônjuge. E hoje as pessoas querem me dizer que é uma instituição falida. Até quem não pode casar está brigando para casar, como é que casamento de instituição falida? E no mais, como a Deus colocou muito bem, seja verdadeiro, né? Porque na maioria das vezes o nosso namoro, a gente quer omitir, a gente quer esconder um monte de coisa. E depois quando casa, transparece tudo, porque nada fica no escuro, né? Então seja você mesmo, dê valor primeiramente a você, porque o outro vai gostar de você a partir do que você mostra para ele. Então seja verdadeiro, construa um lar, uma vida perfeita, mas baseado na verdade, porque na mentira não permanece nada, né? Então seja verdadeiro e como a Deus colocou muito bem, tenha Deus, porque no nosso início ali, eu sempre pedi para Deus, para que Deus me enviasse a pessoa certa. Nas minhas orações eu colocava para que Deus colocasse um homem especial na minha vida, e hoje eu posso falar que Ele me deu o melhor, né? Ele me deu o melhor, porque eu sempre coloquei nas mãos de Deus. Porque se essa pessoa que está ao seu lado realmente for sua, você pode ter certeza que Deus vai estar conduzindo. Mas se um dia você avaliar e ver que não é para ser sua, libera para outra aí, porque, né? Então, coloque nas mãos de Deus, porque Deus sempre dá o melhor. Então, que Deus possa conduzir, né, principalmente os namorados, né, nessa fase aí, porque é uma fase muito importante, é uma fase de conhecimento. E realmente é uma fase de conhecimento que muitos atropelam. O pessoal aí, tem pulado as etapas, né? Então, assim, coloca nas mãos de Deus e pede o melhor. Numa das lives que a gente fez, eu perguntei para a Fernanda se ela era feliz porque casou comigo. E todo mundo foi respondendo que sim, porque eu não deixei ela responder. E quando ela foi responder, ela disse que não. Não. Quando nós nos unimos, né, eu já era feliz. Então, graças a Deus, eu não tenho nada para reclamar da minha vida, da minha infância, de nada. Então, eu acho que quando você traz consigo a alegria, a felicidade, é mais fácil você também demonstrar para o outro. Porque uma pessoa triste, uma pessoa frustrada, ela não consegue ser luz na vida do outro. E, às vezes, ela pode até ofuscar a vida do outro, né? Verdade. Não adianta trazer um monte de trauma para trás e querer que o outro conserta, né? Não tem conserto, gente. Você pode sim curar suas feridas, curar suas dores e a partir daí ir atrás da pessoa certa. Porque o outro não é obrigado, gente, não é obrigado a querer tratar das suas feridas. Até porque você mesmo não dá conta. É isso, Guilherme. Muito obrigado. Eu quero já aqui agradecendo, tá? Isso a Deus. Eu que agradeço, uma honra recebê-los aqui. Foi bom demais. É isso, gente. A gente está chegando no final do Prospera. Um bate-papo de altíssimo nível, com música boa de Rafa e Gabriel, com esse casal que eu tenho uma honra de poder chamá-lo de amigos, de estar realmente de dentro da minha casa, e a gente realmente tem um carinho muito grande.
Saindo daqui, Ficou para lá lanchar. muitos ensinamentos, inclusive, para vocês. Convide pessoas, vai lá no Facebook, na página da TV Rio Verde, vai lá no YouTube, na página da TV Rio Verde, Canal 3. Está gravado esse programa, eu acho que vale a pena, tá bom? Que Deus abençoe, semana abençoada para vocês, até o próximo programa. Tchau, até mais. E fica com música boa de Rafa e Gabriel, tá bom? Valeu, gente, tchau, tchau. Tô maluco pra te ver, eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, tão inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você.